Olá, graça e paz, amados. Muito bom, estamos aqui uma vez mais reunidos em nome do Senhor Jesus. Sua igreja reunida virtualmente nesses tempos de quarentena. Vai passar, meu querido, vai passar. Mais uma semana avançou e nós podemos ser gratos porque até aqui o Senhor nos tem sustentado, amém? Você é bem-vindo, você é muito bem-vinda nessa hora, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, e você também que foi convidado por algum dos nossos queridos a estar aqui conosco. Sinta-se em casa. Na verdade, nós estamos agora entrando na casa de vocês, não é verdade? E para isso pedimos a licença, para que seja um tempo abençoado, um tempo de comunhão e um tempo também onde estaremos juntos aqui aprendendo um pouquinho mais da palavra do Senhor. Hoje é dia 22 de maio de 2020 e agora são 20 horas e 12 minutos. Os irmãos estão chegando, vamos aqui avançando pouco a pouco até que todos estejam conosco. Você que também está tendo acesso a esse vídeo num outro dia, num outro momento, de igual forma está convidado a participar conosco na nossa dinâmica. Daqui a um pouquinho estarei falando quais são os eventos que nós temos em termos de encontros, de reuniões, mas que, de fato, desde o final de março, se não me falha a memória, a igreja tem se reunido assim, de maneira virtual. Bom, um privilégio estarmos juntos. É uma honra estar com vocês e tê-los também conosco. Bom, nessa sexta-feira, como oportunamente fazemos, às segundas e às quartas, nos reunimos a partir das 20 horas, no momento do culto nos lares. Então é a igreja reunida na sua casa. E nessa noite, o Senhor nos tem trazido uma seguinte reflexão, para estarmos daqui um pouquinho juntos, estudando, entendendo e pedindo ao Senhor para que dirija o nosso entendimento, nosso discernimento. Certamente você já leu em algum lugar, já ouviu, mas o que está rondando os corações e as mentes no momento, e isso também inclusive o Brasil, é a seguinte frase: volta ou voltar ao normal. Mas a grande reflexão que a sociedade tem feito é se esse normal será o mesmo, ou se será um novo normal. Bom, já que a sociedade está discutindo esse tema, o que seria um novo normal? A gente precisa entender o que é o novo normal para a sociedade e o que é o novo normal na concepção divina. De antemão, já podemos aqui dizer que para o servo do Deus Altíssimo, o normal é não nos conformarmos à maneira do mundo, ao padrão do mundo, aos princípios e valores que levam a humanidade cada vez para mais longe de Deus, mas sim nos ajustarmos e nos conformarmos ao padrão de Deus, como disse o apóstolo: não os conformeis ao mundo. Precisamos entender que o nosso novo normal tem que ser o normal segundo a palavra de Deus. Seus princípios, seus valores, que foram revelados exatamente através da sua palavra. Nós já conhecemos a verdade. Agora, precisamos uma vez mais voltar ao início, ao alicerce, nos arrepender dos nossos pecados e obedecer ao Senhor da palavra. A propósito, para o mundo, vocês devem se lembrar, e se você ainda não conhece a palavra de Deus nesse sentido, mas a palavra diz que o mundo nos enxerga como loucos. Então, para o mundo, aqueles que seguem os padrões de Deus são loucos, são
vulgarmente falando, anormais. Então, nosso convite nessa noite, o convite que o Senhor nos traz é: que tal, meus filhos, vocês serem anormais? Então, a tese é que nós precisamos nos firmar no Senhor, o seu nome é suficiente, e o simples invocar desse nome, o nome sublime do nosso Deus, a partir de um coração arrependido, um coração crente e obediente, tudo mudará. Todo cenário, toda circunstância serão feitos novos. Lá em Cânticos, capítulo 1, verso 33, na segunda parte, diz que o nome do Senhor é como um unguento derramado. Como um unguento derramado é o teu nome. O nome do Senhor, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, mano e mano, o nome do Senhor traz alívio. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, obrigado por mais um dia diante de Ti. Humildemente nos apresentamos, confessando os nossos pecados individualmente, mas também coletivamente, como a Igreja do Senhor nesta terra e nesse tempo. Confessamos também os nossos pecados como povo e nação brasileiras. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. E nós invocamos o Teu nome, Senhor, com esses corações arrependidos dos nossos pecados, nos sujeitando diante de Ti, nos humilhando, porque sabemos que sem Ti nada somos, nada temos ou podemos fazer. Ó Pai, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor, agora e para todo sempre. Sê conosco uma vez mais. Olha para os nossos corações que suplicam ao Senhor a Sua intervenção. E que a Sua palavra venha, Pai, agora com toda eficácia, com toda efetividade aos nossos corações, penetrando como espada de 2 gumes, trazendo o discernimento que nós precisamos, sim, andar debaixo do nome do Senhor. Não nos permita trazer abominações a Ti, ao Teu santo nome. Ajuda-nos, Pai, a nos desenvolvermos na caminhada, firmados sempre na fé, a fé de que Jesus Cristo é suficiente, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Para que, Pai, possamos dignamente andar diante de Ti e fazer a diferença nesse mundo que nos cerca. Ajuda-nos, ó Deus, aumenta a nossa fé e ser agora com cada família aqui representada, os meus irmãos em Boas Novas, todos os nossos irmãos na Igreja de Cristo Jesus espalhados pelos 4 cantos da terra. E agora, em especial, toma esses lares, ó Deus, com Teu Santo Espírito, que estão tendo talvez um novo encontro contigo, mas que ainda não houve uma decisão genuína, direta, decisiva, ao lado de Cristo Jesus. Seja o Senhor a falar. Coloco-me humildemente nas Tuas mãos, com perdão dos meus pecados. Assim nós oramos. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Pois bem, porque Cristo vive, a igreja segue viva, firme e forte. Ela segue sem parar. Nós temos nos reunidos, meu querido, minha querida, nesse tempo aí de quarentena, tempo de isolamento social, mas não de isolamento no corpo de Cristo. Então temos nos reunido aos domingos pelas manhãs com estudo bíblico, na nossa tradicional escola bíblica, talvez assim você conheça. Ali em Boas Novas, em Vila Isabel, aqui no Rio de Janeiro, nós temos um outro nome para os pequenos grupos, de grupo de crescimento cristão, que é exatamente a escola bíblica. Nós nos reunimos para estudarmos a palavra, sermos edificados, compartilharmos e avançarmos
no propósito para o qual o Senhor nos tem chamado e enviado. Então, a partir das 9h30, você é convidada, minha querida, a estar juntamente conosco online, através dessa mesma página aqui do Facebook, Igreja Batista Boas Novas. Então, venha participar conosco. Nesse tempo, nós temos estudado ali a igreja primitiva, os 30 primeiros anos da igreja, registrado ali no livro de Atos dos Apóstolos, e nós temos sido lembrados pelo Espírito Santo de que foram os atos do Espírito Santo através de homens comuns como nós, mas que ousavam orar, ousavam obedecer, ousavam jejuar e ousavam avançar para a honra e glória do nosso Deus. Não temiam sequer a morte. Vimos ali mais recentemente já os capítulos 7 e 8. Vimos ali o evento de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, aquele que foi apedrejado, e ainda quando estava ali naquele momento, ele, assim como o Senhor Jesus, e ser discípulo de Cristo é isso, cristão é imitador de Cristo. Ele estava ali a orar pelo perdão daqueles seus algozes. E o Senhor, quando o mundo imaginava que estava no controle, e Satanás que estava avançando sobre o reino de Deus aqui na terra, na verdade nós vimos ali agora, iniciamos o capítulo 8 com a vida do nosso irmão também Filipe, e que teve um momento todo especial ali no início da perseguição a partir da morte de Estevão, quando ele saiu e foi levar a palavra de Deus, que agora avançava dos territórios de Jerusalém para as terras dos gentios. Então ele foi para Samaria, e se você quer saber o restante que aconteceu, venha participar conosco nesse domingo a partir das 9h30. Certamente será abençoado. Nós temos sido abençoados, porque o Senhor nos tem mostrado que se nos colocarmos à sua disposição, com os corações verdadeiramente abertos, arrependidos dos nossos pecados e obedientes, que Ele fará tal qual fez com aqueles homens tão simples, mas cheios da graça e cheios do Espírito. Então, venha participar conosco às 9h30 do domingo pela manhã. Logo na sequência, a partir de 11 horas aproximadamente, nós temos o culto, como fazíamos normalmente, presencialmente, mas agora, ainda que transmitido diretamente do templo, dali da Igreja Batista Boas Novas, com a ministração do pastor Rimar Siqueira Lopes, nós fazemos essa transmissão pela internet. Você está convidado a participar conosco para um tempo de louvor, de adoração, de apresentação também das ofertas, dos dízimos, e um tempo, sobretudo, de sermos confrontados ali pela palavra de Deus e sermos também aliviados, porque só a palavra de Deus pode nos trazer o alívio em todo o tempo, em todo lugar. Além disso, temos esses encontros, a exemplo de sexta-feira, às segundas e quartas, às 20 horas, com o culto nos lares. Anote aí na sua agenda, coloca lá um lembrete no Facebook, que você vai ser avisado com a notificação de quando estivermos online. É um privilégio ter você conosco, e é um privilégio também ter os seus amigos. Compartilhe, convide outras pessoas. É tempo de levarmos adiante aquilo que nós recebemos de tão precioso. Não podemos apenas viver nos benefícios da salvação, mas precisamos proclamar a nossa fé, honrando o nome do nosso Deus. Amém? Além disso, a igreja tem aí se empenhado em campanhas. A primeira delas é o altar da adoração, ocorre diariamente às 18 horas, no grupo do WhatsApp da Igreja Batista Boas Novas, quando os irmãos ali estão salmodiando, fazendo a leitura da palavra, cantando, louvando ao Senhor. Então, é um tempo que estamos juntos como igreja, a partir das 18 horas até as 19 horas, reunidos também virtualmente, mas no Espírito, em adoração e louvor. Quantas vezes já dedicamos nosso tempo para tantas atividades e negligenciávamos isso, não é verdade? Então, que possamos fazer isso agora. Você também está convidado aí
ainda que você não participe aqui da nossa igreja, mas fique aí na sua casa, anota o horário, grava na agenda do seu celular e esteja conosco em espírito também, louvando, adorando ao nosso Deus, pois Ele é digno. A tudo dai graças, não é assim que a palavra ensina? Então, em todo tempo, precisamos adorar o Senhor. Além dessa campanha do altar de adoração, temos também a campanha de oração 24 horas. A igreja reunida durante 24 horas. A cada hora, com o avançar dos ponteirinhos, tem sempre um ou vários dos irmãos que ali assumiram esse compromisso, esse propósito, orando ao Senhor pela família, orando ao Senhor pela pátria, pelas autoridades, orando ao Senhor por cada trabalhador brasileiro, orando ao Senhor por cada cidadão brasileiro e orando ao Senhor pela Igreja de Cristo espalhada por toda a terra. Então, meu irmão, minha irmã, não vá pensando que esse negócio de orar é coisa difícil, que isso não é com você. É com você, sim. Basta você se colocar aí diante do Senhor e o Espírito Santo vai lhe dirigir. Então venha participar conosco também desse grupo do WhatsApp, da oração 24 horas. Na verdade, eu falei grupo do WhatsApp, a gente não faz nessa campanha da oração 24 horas nenhuma gravação não, mas é um compromisso que a igreja está reunida e ali no grupo do WhatsApp acusou cada irmão após ter feito essa oração, para que todos saibamos, estejamos em concordância, porque a palavra do Senhor nos ensina que se estivermos em concordância, o Senhor nos ouvirá. Amém? Além disso, temos a campanha que está em curso dos 31 dias de oração pela família. Todos os dias a igreja recebe uma devocional e um motivo específico de oração. Também você deve fazer parte disso. Você quer ver a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família? Quer ver a bênção do Senhor sobre a sociedade brasileira? Tudo o que a gente faz em casa, que a família faz, o de casa vai à praça. Se quisermos ver diferença nessa sociedade que nós estamos, precisamos clamar pelas famílias. E finalmente a Operação Antioquia, que é uma campanha aí onde a igreja tem sido levada sob a direção da palavra de Deus, do Espírito Santo do nosso Senhor, a apresentar oferta de alimentos destinada à ação social da igreja. A Operação Antioquia tem esse nome porque a igreja de Antioquia tinha uma reputação de ser generosa, de cuidar dos órfãos, das viúvas, enfim, de praticar também o amor, né? Não basta apenas levarmos, meu querido e minha querida, o pão espiritual, aquele que está carecendo, mas também o pão material. Uma coisa acompanha a outra, e tudo isso para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Então, você está aí consciente agora das campanhas que a igreja tem feito e você está convocado e convidado. Claro que nada disso é obrigatório, é entre você e o nosso Deus. Mas você faz parte do corpo de Cristo. E se a cabeça desse corpo é o próprio Cristo, então você está aí seguindo a Ele, não está seguindo a homens. Amém? Então, muito bom. A igreja continua aí firme e forte e avançando a cada dia. Você faz parte disso, portanto, não fuja da raia. O mundo precisa do nosso empenho. O mundo precisa do nosso engajamento. Ok? O Senhor quer alcançar as almas, quer conquistar famílias. E Ele quer fazer isso usando pessoas como nós. Muito bom. Pois bem, é tempo de nós invocarmos o nome do Senhor, porque Ele é a nossa salvação. É tempo de sermos gratos, sim, mesmo nesses dias difíceis, é tempo de gratidão a Ele. O salmista disse assim, olha, amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto invocarei enquanto viver. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O salmista, ali em Salmos 116, versículos 1, 2, 4 e 5, assim declarou. E é essa a lembrança nessa noite que o Senhor tem colocado no meu coração para compartilhar com os nossos irmãos e nossos queridos amigos aí, convidados. De que somos chamados para viver o novo anormal.
E o novo anormal é nos voltarmos para Deus mais uma vez. Para isso, basta corações verdadeiramente arrependidos, que confessem os seus pecados e que clamem pelo nome, porque piedoso é o Senhor e justo. Nosso Deus, Ele tem misericórdia, sempre foi assim e sempre será. O salmista diz que invocou o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. E assim, o Senhor veio até esse servo. Mas o que o levou a ser buscado agora pelo Senhor? A encontrar a misericórdia do Senhor. A gente vai estar, portanto, nessa noite, revisitando o profeta Amós. E antes de mais nada, é bom a gente fazer um breve contexto. Amós foi um profeta que era um pastor que vivia em Tecoa, ali no sul de Jerusalém, e recebeu um chamado do Senhor para levar a população de Israel a palavra de Deus, os seus ensinamentos, ali durante o reinado de Jeroboão II. Então, o autor desse livro é o próprio profeta Amós. O nome de Amós significa carregador, e Amós estava ali carregando o peso dos pecados do povo de Deus. O povo de Deus que vivia ali por volta de 25 anos antes da queda de Israel, vivia aparentemente uma paz, uma prosperidade, cumpriam os ritos, guardavam a tradição, guardavam a religiosidade aparente, viviam uma vida luxuosa, mas nada disso implicava em bênção de Deus. Esses eventos, portanto, aconteceram ali em Betel, na cidade de Betel, cidade essa onde, por volta de 930 a.C., o homônimo de Jeroboão II, o primeiro, portanto, ele tinha erguido um bezerro de ouro. Então, Deus leva o profeta agora para Betel para confrontar o povo de Israel. Especificamente, Jeroboão II, ele tinha um santuário ali particular e Amazias era o seu sacerdote. Então, Amós faz uma série de tentativas para alertar o povo sobre o julgamento e a punição de Deus para todos aqueles que se voltavam contra o Senhor. O povo de Israel imaginava, por ser o povo eleito, e era realmente o povo eleito, foi o povo onde Deus escolheu, através desse povo, levar a salvação para a humanidade. Mas eles achavam que, por serem os eleitos, o dia do Senhor, a justiça do Senhor, viria sobre as nações inimigas que os cercavam. Mal sabiam eles que a justiça do Senhor vinha sobre aquelas nações, Assíria, Edom, Gad, tantas outras que ali cercavam, mas viria também sobre Israel, o povo de Deus, porque o povo de Deus estava distante. Então Amós veio com esse propósito de mostrar, e Deus usa vários meios para chamar a atenção do povo para o arrependimento e a salvação. Por exemplo, através dos profetas que tinham sido enviados anteriormente a Amós, através também das guerras que foram enfrentadas pelas nações, mas ainda assim os corações dos homens não se voltavam para Deus. Então Amós fez uma série de esforços para alertar o povo que se arrependessem do pecado, da adoração a outros deuses e que se voltassem para o amor e os ensinamentos de Deus. E que, caso decidissem rejeitar o Senhor, eles enfrentariam consequências como a destruição. E quanto a nós, nos dias de hoje, será que não estamos experimentando exatamente isso? Como temos visto, a palavra do Senhor é uma revelação como um todo, então ela vale para todos os tempos, ainda que tenha momentos históricos onde ele se dirige
no momento, temporalmente falando, a um povo, a uma nação. Os princípios e valores ali contidos valem para toda a humanidade. E vale também para o povo de Deus. Uma das coisas que mais impressiona na Bíblia é que, sendo a palavra de Deus e falando sobre esse Deus, ela não oculta nada de errado que o povo de Deus fez ao longo da história. Note isso. Há muitas e muitas religiões, muitos e muitos pensamentos, filosofias, e os heróis, entre aspas, sempre são cheios de virtude. Ninguém conhece as suas coisas erradas. Mas a Bíblia mostra. E mostra que, mesmo sendo o povo de Deus, é preciso atentar, vigiar para não incorrer em erros que levem como consequência a destruição. E não apenas a destruição daquele povo, mas a destruição de tudo que está em redor. Então, Amós vai fazer aqui, rapidamente eu fazendo um esboço, ele vai primeiro olhar em volta, olhando as nações, e vai anunciar os 8 julgamentos, sendo o 8º dos julgamentos destinado para Israel. Então, do capítulo 1 a 2, ele vai clamar pelo peso do pecado e vai enumerar os pecados. Eu vou ler os pecados para você ouvir e, olha, guardar no seu coração, e depois você vai me responder. Isso acontecia só naquele tempo? Ele lista os pecados: suborno, ganância, adultério, imoralidade, egoísmo, ingratidão, bebedeira e rejeição da revelação do Senhor. Será que eu te pergunto, será que a nossa nação, a igreja e o nosso coração não cometem tais pecados? Na sequência, ele olha para o interior, o coração do povo. Deus revela através de Amós ali, primeiro, uma explicação ali no capítulo 3 do porquê que ele estava julgando o povo. Ora, o povo estava em paz, em prosperidade, mas pretensamente reavivados. Inclusive no momento que Amós vai dirigir a palavra, orientado pelo Senhor, eles estavam iniciando um culto. Só que não era um culto que agradava ao Senhor, era pura religiosidade. Os dízimos, as ofertas que eles apresentavam, não passava do teto, porque Deus olha o coração. Na sequência, no capítulo 4, ele vai mostrar e vai acusar, porque Deus acusa os pecados. Deus não compactua com os pecados. E ele mostra que não mandaria mais calamidades naturais, mas viria pessoalmente. E finalmente, na parte que nós vamos parar hoje, que é até o capítulo 5, portanto, guarde aí, Amós, deixe aberta a sua Bíblia, do capítulo 1 ao capítulo 5, a gente não vai ler tudo, tá? Não tem tempo para isso, mas para você ler depois na sequência. No capítulo 5, Amós lamenta e apresenta o lamento do Senhor também sobre o julgamento que viria para todos, inclusive Israel. Eu te pergunto, meu querido e minha querida, nos dias de hoje, será que estamos passando por tudo isso a esmo? Será que a igreja do Senhor também está passando por isso a esmo? Pois bem, vamos tentar chegar a uma conclusão sobre isso. Palavra difícil, uma sexta-feira dura, mas eu apanhei a beça antes de você, tá? Então não me exclua dessa. O Senhor jamais está alheio ao que acontece. Isso é uma verdade, é um fato. Ele jamais está alheio diante de um quadro abominável. O Senhor sempre rugirá e a sua voz será ouvida. Amós 1, verso 1 e 2 diz assim, olha, palavras que em visão vieram a Amós, um pastor da cidade de Tecoa, a respeito de Israel. Isso aconteceu nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão. Nome bom, né? Fácil para falar. Sugira aí para algum amigo que vai ser pai. Filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. E aí aqui que é a parte que eu quero que você preste atenção. Amós disse, o Senhor rugirá de Sião
e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os campos dos pastores estarão de luto, e o alto do Carmelo secará. Os campos estarão de luto, e o alto do Carmelo, que era o monte, secará. Ou seja, não haveria produtividade, não haveria bens produzidos, gerados ali a partir também daquela terra. O juízo do nosso Deus será encontrado porque o seu nome, a sua lei, foram rejeitados. Assim aconteceria na revelação através do profeta Amós e também hoje para as nossas vidas. Capítulo 2, do verso 3 a 4. Vou ler algumas partes aqui. Capítulo 2, verso 3 e 4. Eliminarei do meio dele o juiz, e juntamente com ele matarei todos os seus príncipes. Deus chega na autoridade daqueles homens que ali eram pretensos mestres e que estavam levando o povo a fazer coisas erradas. Isso não apenas nações inimigas, mas também em Israel. Diz o Senhor. Mais adiante, diz: não suspenderei o castigo. Notem que essa expressão ela é mencionada várias vezes. Não suspenderei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram seus estatutos. Não guardaram a palavra de Deus, não obedeceram. Os falsos deuses os enganaram, deuses que os pais deles haviam seguido. É incrível como, ciclicamente, na história da humanidade, por mais que nós conheçamos a história, nós repetimos os mesmos erros. E o povo de Deus, além do conhecimento humano, da sabedoria, dos acervos da história, nós temos a palavra de Deus, que é algo infinitamente superior. Que mesmo conhecendo essa palavra, nós cometemos os mesmos erros do passado. Esse povo de Israel aqui tinha aprendido dos grandes feitos do nosso Deus, inclusive tirando o povo lá do Egito. Aprenderam na transmissão de pai para filho, receberam a lei mosaica e ainda assim estavam incorrendo no mesmo erro. O Senhor alertou: não cessarei o meu castigo. Ele está falando para o povo dele, o seu povo que estava agora idolatrando falsos deuses, rejeitando a palavra de Deus. O mundo hoje tem inúmeros deuses e ídolos, como existia nas nações daquele tempo. E a mistura com aqueles povos estava trazendo essa maldição para dentro do povo de Deus. Não cessará o castigo do Senhor enquanto não houver arrependimento de pecados, porque isso é profanar o seu nome. Quando nós buscamos o socorro, nós buscamos em o nome do Senhor, o Senhor dos Exércitos. Mas até para falarmos o seu nome, precisamos andar dignamente diante dele. Não podemos levar as nossas iniquidades, porque isso contamina onde nós estivermos. Versos 6 e 7 ainda do capítulo 2. Não suspenderei o castigo. Estou avançando ao longo do texto, tá, irmão? Não vou ler todo o texto. Não suspenderei o castigo, ele falou mais uma vez, porque vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos necessitados. Um homem e seu pai têm relações com a mesma jovem, e assim profanam o meu santo nome. Cometendo essa série aqui de abominações e tantas outras, o Espírito Santo vai te revelar aí na hora, aí, no teu coração, se estás fazendo algo que o desagrada, que o envergonha. Mas todas essas atitudes acontecendo dentro do povo de Deus,
E o Senhor reprova e diz que não cessará o castigo. Comecem a perceber de onde vinha a prosperidade, a tal paz. As nações vizinhas não estavam mais incomodando porque não tinha muita diferença entre Israel e os inimigos de Deus. A prosperidade vinha da corrupção, porque justo se vendendo por dinheiro, se vendendo por suborno, por causa de um par de sandálias, às custas de quem? Está escrito aí, ó, dos pobres, pervertendo o caminho dos necessitados. E homens, pai e filho, tendo relações com a mesma jovem. Misericórdia. Isso acontece hoje, com frequência, nessa sociedade terrível. Quantos e quantos casos já chegaram até os tribunais de assassinatos ocasionados por questões passionais envolvendo cunhados, sogras, genros. Não interessa aqui designar os casos, mas isso acontece e não é de hoje. Ainda assim, apesar das advertências do nosso Deus, por vezes nós insistimos nos pecados. E pior, agimos como se Deus não soubesse dos nossos pecados. E queremos adorá-lo. Somos religiosos. Ainda que queiramos ser generosos, participar das ofertas, dos dízimos, da adoração através dos cânticos, mas tudo isso, sacrifício abominável ao Senhor, porque Ele sonda os nossos corações, os nossos pensamentos. O Senhor não se alegra com altares, corações contaminados com as iniquidades. Ele abomina a religiosidade vã. Agora eu vou ler um trecho mais longo, capítulo 4, partes do verso 4 ao verso 13. Venham a Betel e pequem. Isso é o que o Senhor está dizendo. Venha para cá, vem pecar aqui. Cada manhã traga os seus sacrifícios de 3 em 3 dias, os seus dízimos. Ofereçam sacrifícios de louvor com pão levedado. E proclamem ofertas voluntárias, pão contaminado, né? Tornem isso público, porque é disso que vocês gostam, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. O Senhor já sabia o que estava no coração deles e estava dizendo, e os denunciando, ó, venham para cá. Tragam seus pecados e ainda assim me consagrem seus dízimos, suas ofertas, seus cânticos. Também deixei que vocês ficassem sem ter o que mastigar em todas as suas cidades e com falta de pão em todos os lugares, mas vocês não se converteram a mim. Nem mesmo a fome foi capaz de converter os corações ao Senhor. Além disso, retive a chuva, ele também fez parar a chuva. Mais adiante ele diz, mas vocês não se converteram a mim. Eu os castiguei. Mais adiante, mas vocês não se converteram a mim. Quantas vezes o Senhor repete isso? É triste. É dolorido ouvir isso. Enviei a peste contra vocês, assim como havia feito no Egito. Matei os seus jovens à espada, deixei que os seus cavalos fossem capturados. E fiz com que o mau cheiro dos acampamentos chegasse aos seus narizes. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Já parou para pensar quantos jovens morrem no Brasil e no mundo? Hoje mesmo vimos mais um caso aí, um jovem de 19 anos sendo baleado. Destruí alguns de vocês como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Vocês foram como um topo de lenha tirado do fogo, mas não se converteram a mim. O Senhor nos compara, o povo dele, ali Israel, ali Judá, mas também hoje, eu e você, a Sodoma e Gomorra. E ainda assim,
não se converteram a ele, o Senhor dos Exércitos. Portanto, assim farei com você, Israel. E aqui, se você prestar atenção na leitura do texto, você vai ver várias vezes o ponto de exclamação. O Senhor está gritando, fazendo de todas as formas para chamar a atenção do seu povo, que estava ali iludido em prosperidade, em paz, em luxo e longe do Senhor. Nada daquilo era bênção, era maldição. Portanto, assim farei com você, Israel. Prepare-se, ó Israel, para se encontrar com seu Deus. Deus estava anunciando que viria pessoalmente para julgá-los. Porque é Ele quem forma os montes, cria o vento e declara aos seres humanos qual é o seu pensamento. Senhor, Deus do Exército, é o seu nome. Olha como o Senhor o tempo todo tem essa coisa tão importante sobre o seu nome. Só o Senhor é Deus. Eu sou é o nome dele. Não há outro, não há nada que possa se comparar ou se colocar em seu lugar. Por isso que ele não compactua, ele não divide a sua glória, nem com homem, nem com ídolo algum feito por mãos de homens. O Senhor lamenta pelos seus, através do profeta Amós ele lamentou, e o chama ao arrependimento, pois somente arrependidos viverão, não serão consumidos pela sua ira. Talvez, até por conveniência, porque também é bonito saber que nosso Deus é amor, muitos de nós, muitas vezes, descansamos em seu amor e esquecemos da sua justiça. Vamos avançar no texto de Amós? Agora li um extrato do capítulo 5, entre o verso 1 e 27. Não lerei todos, mas aqui tem ensinamentos preciosos. Ouçam esta palavra que falo contra vocês, ó casa de Israel. É uma lamentação, o Senhor anunciou. E está falando contra quem? Contra eles, a casa de Israel. Porque assim diz o Senhor seu Deus, a cidade da qual saem 1000, conservará apenas 100. E aquela da qual saem 100, conservará apenas 10 para a casa de Israel. Vocês prestaram atenção nos números? Deus está mostrando o que vai sobrar e aquilo que será tirado. E nós aqui, como quem bate cabeça por aí afora, ficamos dia após dia contabilizando quantos morreram. O poder da morte e da vida está nas mãos do Senhor. O Senhor aqui mostra o que aconteceria com Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: busquem a mim e vocês viverão. Arrependam-se dos pecados, convertam-se a mim e vocês viverão. Essa é a promessa do Senhor. Para que se conservassem de onde saem 1000, não apenas 100. De onde sai 100, não apenas 10, mas que se conservasse toda a casa de Israel. Busquem o Senhor e vocês viverão. Do contrário, ele irromperá na casa de José como um fogo que a consome, e não haverá em Betel quem consiga apagá-lo. Serão mãos humanas que vão reter o juízo do Senhor. Acordos humanos, diplomacias, engendros humanos, nada disso é capaz de transformar. Pura ilusão. Vocês que transformam o juízo em veneno e lançam por terra a justiça. Busquem aquele que fez o 7 estrelo e o Órion, a constelação. Estou até aqui com uma camisa que traz a constelação, as mãos maravilhosas de Deus, o Criador, tão detalhista, capaz de criar tanta coisa, desde o micro ao macro. Nós somos incapazes sequer de mensurar o seu poder, o seu detalhe, a sua glória. Aquele que torna as densas trevas em manhã e muda o dia em noite.
É fácil a gente olhar para lá quando anoitece, olhar para a janela de manhã, quando amanhece. Mas já pararam para pensar sobre quão maravilhosa é a obra do Senhor? Você consegue explicar de onde veio isso, se não das mãos do Criador? Senhor é o seu nome, mais uma vez. Senhor é o seu nome. Vocês odeiam quem os repreende no tribunal e detestam quem fala com sinceridade. O povo estava contra nós, assim como sempre esteve contra todos os profetas. Como mais adiante vai estar contra Jesus, como esteve contra João Batista, contra os apóstolos, contra as boas novas de salvação do Senhor. Portanto, visto que pisam os pobres e deles exigem tributo de trigo, vocês não habitarão nas casas de pedras lavradas que construíram, nem beberão o vinho das belas videiras que plantaram. Quanto se perdeu nos dias de hoje entre as nações? Há nações cujo montante perdido, isso agora preliminarmente mensurado, porque é difícil contabilizar, mas se estima. Há nações que o que perderam, por exemplo, do PIB, não a totalidade do seu PIB, mas 1/3 dele, corresponde ao PIB do Brasil. Quantas fortunas de homens que achavam que estavam protegidos em suas casas de pedras lavradas que construíram. Eles não vão beber nem do vinho que eles guardaram. Porque sei que são muitas as suas transgressões e que são graves os pecados que vocês cometem. Não estou dizendo, e nem o Senhor diz que não devemos trabalhar, Ele permitindo conquistar bens, patrimônios, mas tudo isso não é para a nossa glória, é para a glória do Senhor e para abençoar as vidas. Mas Ele condena sim aqueles que acumulam, abandonam tudo mais e principalmente abandonam o propósito de Deus. E na sequência abandonam o próprio Deus. Não há como servir a Deus e a Mamon. Não há como servir a Deus e viver em função de dinheiro. Vocês afligem os justos, aceitam suborno e rejeitam as causas dos necessitados no tribunal. Por isso, numa época de tanta corrupção, quem é prudente prefere ficar calado. Busquem o bem e não o mal para que vocês vivam. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, como vocês dizem. Odeiem o mal e amem o bem, promovam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. Ainda daquela parte, já que até então ninguém havia se arrependido e se convertido ao Senhor, aquela parte que sobreviveria, se houvesse arrependimento e se invocasse o nome do Senhor dos exércitos, o Senhor se compadeceria. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão, ai, ai! Chamarão os lavradores para o pranto e para os choros, que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de vocês, diz o Senhor. É o Senhor quem passa. Ele é justo. A sua palavra ensina que o salário do pecado é a morte. Ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que vocês desejam o dia do Senhor, será um dia de trevas e não de luz. Eles desejavam, Israel, Judá, o dia do Senhor, imaginando que o Senhor viria para livrá-los dos povos inimigos. Ele condenaria os povos inimigos. Mas o Senhor olha os corações. O salmista diz que Ele sonda os meus caminhos, os meus pensamentos, e vê se há alguma coisa errada em mim. Notaram que aqui o Senhor falou em todas as praças haverá pranto? Rio de Janeiro, Paris,
Tóquio, Nova York, Washington, Montreal, Jerusalém, Moscou, todas as praças. Será à toa isso, meu querido, minha querida? O dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz. Será um dia de completa escuridão, sem nenhuma claridade. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Em vez disso, corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Não há como refrear as águas de Deus, da sua justiça. Casa de Israel, por acaso vocês me apresentaram sacrifícios e ofertas de cereais durante os 40 anos no deserto? O Senhor os havia livrado, apesar de toda a rebeldia, de toda negligência, de toda intransigência no deserto, após aquela multidão ter sido liberta do opróbrio nas mãos do faraó. O Senhor pergunta e ele mesmo responde dizendo: pelo contrário, levaram o seu rei Sicute e Quium, o seu Deus estrela, imagens que vocês fizeram para si mesmos. O Senhor lembrando que eles haviam levantado outros ídolos, outros deuses, ali ainda no deserto. Por isso vou mandar vocês ao exílio para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. O Senhor advertiu, o Senhor fez tudo para chamar a atenção. O Senhor os confrontou em amor, porque Deus não quer que nenhum só pereça. Mas Ele ensina também que Ele é amor e Ele é justiça. Que o salário do pecado este que afasta o homem de Deus, o salário do pecado produz a morte eterna. O Senhor quer nos dar a vida eterna e vida em abundância, a começar aqui por esta terra. Mas, meu querido, minha querida, o Senhor ama o seu povo, mas também o disciplina. E no grande dia, Ele julgará. O que nós vivemos hoje é apenas um prenúncio, muito de leve, do que já aconteceu inúmeras vezes no passado. E acontecerá ainda por vezes, porque o homem é teimoso. E nós, a Igreja de Cristo Jesus, precisamos estar atentos para não incorrermos no mesmo erro. Nós precisamos ser luz para a escuridão nesse mundo, sal para a terra que está contaminada pelo pecado, e não nos ocultarmos pelas trevas ao brincarmos, ao negociarmos com o pecado. Andemos, portanto, alertas, vigiemos, nos convertendo a Ele todos os dias. Cada decisão que eu for tomar, que você for tomar, escolha sempre aquela que é digna do seu Deus. Porque se assim não for, não estamos nos apresentando dignamente ao Senhor. O que nós adorarmos, o que nós consagrarmos, não será agradável ao Senhor. Pelo contrário, o aborrecerá. Sejamos gratos pelo seu amor, mas também por sua misericórdia e sua justiça. Que é pela misericórdia do Senhor que nós não somos consumidos pelos nossos pecados. Vigiemos para não perecermos. Porque quando perecemos, melhor dizendo, nós profanamos o seu nome. O Senhor dos Exércitos, nosso Deus, profanamos o seu nome. Mas o Senhor também nos disse nessa noite, a começar nos primeiros instantes com a leitura de Salmos, que se nós o invocarmos, nos apresentando em retidão, Ele nos perdoará. Aleluia. Ele ouvirá nossas súplicas e nos socorrerá. Glória a Deus. O arrependimento e a confissão dos pecados
seguidos. Você, meu querido, que foi convidado, ainda não teve esse entendimento acerca do plano de salvação do Senhor, porque eu já disse que o Senhor não quer que nenhuma só alma se perca. Ele quer a salvação de toda a humanidade, de todas as eras. Se houver um arrependimento genuíno dos pecados, confissão desses pecados e confissão pública com seus lábios de que Jesus, ou seja, o nome do Senhor Jesus, aquele que derramou seu sangue para que todo aquele que nele crê não morra, se você confessar com seus lábios e corações arrependidos, Ele, o nome de Jesus, o sangue de Cristo Jesus, pode livrar o homem da condenação eterna. A justiça de Deus é cumprida em Cristo Jesus. Por isso que a palavra diz que nós somos justificados pelo sangue que Ele derramou. Ele venceu a morte. Ao terceiro dia ressuscitou. Está pago definitivamente. Não há mais condenação sobre todo aquele que o confessa como Senhor e Salvador. Mas caso contrário, é bom você saber, porque Deus é justo. Essa justiça jamais será retida. Se não houver justificação através do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo de Nazaré, o destino da alma é a morte, e a morte eterna. A morte pela segunda vez. O destino à morte eterna já está selado, porque o salário do pecado é a morte. É tempo de haver arrependimento. É tempo de se confessar os pecados. É tempo de como, quando conhecemos a palavra do Senhor e fomos salvos por Ele, e o mundo nos enxergava como anormais, como loucos, é tempo de voltarmos a ser chamados de loucos. Porque a palavra do Senhor é loucura para quem não entende, para aquele que está no mundo. E ele não percebe que louco é ele que não aceita, portanto que rejeita Deus. Mas ele diz que nós somos loucos. Então é tempo da sociedade voltar a enxergar em mim, você, em nós, os anormais de Deus nessa sociedade. Porque nós não nos conformamos aos padrões, aos princípios e valor desse mundo que dia a dia morre e jaz no maligno. Amós denunciou vários dos princípios e valores desse mundo: adultério livre, suborno, corrupção, prostituição, exploração dos menos favorecidos e tantas outras coisas. Gostaria de concluir, meu querido, minha querida, agora te convidando a orar conosco. E antes de orar, eu vou ler o que o salmista disse ali no Salmo 62, alguns versículos. Porque isso também vem agora selar na nossa mente, guardar no nosso coração e no seu. Você que ainda não fez a decisão ao lado de Cristo Jesus. E você que já fez, mas em algum momento na sua caminhada, tal qual o povo de Israel, tal qual muitas vezes nós, caiu ali em algum momento da sua caminhada ao lado do Senhor e que se afastou. Esse é o tempo de voltar a ser anormal. O salmista assim disse, Salmo 62, a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei grandemente abalado, mesmo em tempos de vírus. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Deus quer ser a sua esperança, meu querido, minha querida. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Deus falou uma vez
2 vezes, ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Não é à toa que ele se anuncia como Senhor dos Exércitos. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Que tal voltarmos à anormalidade? Que tal nos rendermos plenamente a Ele, nosso rochedo, a nossa salvação? O seu nome é Senhor dos Exércitos. Oremos. Pai querido, Pai amado, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse tempo que o Senhor nos tem falado e advertido aos nossos corações. Muitas vezes nos pegamos nos perguntando sobre o rumo das circunstâncias, mas, ó Deus, desvia de nós esse tempo que perdemos, quando na verdade nós já temos a resposta revelada pelo Senhor em Sua palavra. Perdoa os nossos pecados, Pai, quando temos negligenciado o cumprir do Teu propósito. Quando, Pai, temos feito acordos diplomáticos com o pecado. Quando temos, Pai, usufruído do gosto do pecado, imaginando que estamos vivendo as bênçãos do Senhor, com pretensa prosperidade, paz, fruto e produto de coisas que desagradam ao Senhor. Ó Deus, que Teu Santo Espírito nessa hora visite a cada um de nós, cada lar do povo brasileiro. Que, Pai, possamos agora renunciar ao mal, renunciar às eventuais benfeitorias que o mal produz, que o pecado aparentemente nos dá, porque na verdade o pecado nos leva para a punição, para a morte eterna. Que Teu Santo Espírito nos advirta nessa hora, nos mostre onde caímos, possamos nos arrepender desses pecados, e agora nós confessamos os nossos pecados, a começar por mim, cada um dos meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, meus irmãos ali em Boas Novas, todo o povo e toda a nação brasileira. Nós confessamos, ó Deus, os pecados, tudo aquilo que é reprovado pelo Senhor. Nós temos ouvido a Sua voz uma vez mais. Nos perdoa, ó Deus, nos ajuda a perseverarmos, Pai, e a vigiarmos, que nós possamos ser enxergados como os diferentes, como os anormais, aqueles que não seguem os padrões, não se dobram aos padrões do mundo, ainda que padrões que por vezes, por falsos juízes, falsos parlamentares, falsos homens e mulheres, governados pela corrupção, pelas mazelas do pecado, tornam esse pecado legal. Ó Deus, em nome de Jesus, pedimos o Teu socorro e invocamos uma vez mais o Teu nome, que está acima de todo nome, para que a Tua misericórdia nos atinja. E, ó Pai, para que todo olho, todo ouvido, todo o homem e mulher, criança e ancião, espalhado por toda a face da terra, em todo tempo e em todo lugar, se arrependa, confesse os pecados e se converta ao Senhor, para que todos possamos juntos, não porque merecemos, mas sim porque o Senhor nos amou primeiro e nos atraiu para si, nós possamos viver contigo, conforme o Senhor mesmo nos tem prometido. Em Ti está o nosso socorro, em Ti está a nossa salvação. E se nós oramos por salvação nesta noite, nos lares ali onde há pessoas que estão sendo confrontados pela palavra de salvação em Cristo Jesus, que haja salvação de famílias. E, ó Pai, que o Teu Santo Espírito visite cada lar brasileiro nesta hora. Visite as autoridades dos diversos poderes, desde a esfera municipal, estadual, chegando até o Planalto Central. Poder executivo, poder judiciário, poder
legislativo. Ó Deus, que haja conversão de rumo para a honra e glória do Senhor. Que a paz que vier seja a paz do Senhor, a prosperidade do Senhor, não aquela costurada em salas cheias de trevas. Que haja luz e que nós olhemos sempre para a Tua luz, Jesus. Essa é a nossa oração e nós a fazemos. Em nome do Teu Filho amado, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Que o Senhor possa estar te abençoando, que te dê um final de semana cheio da graça, cheio do Espírito Santo. E que possa ter sido algo que foi aí ao encontro do seu coração. A palavra do Senhor é assim, irmão, meu querido amigo, minha querida amiga. Ela também nos confronta, porque nós somos pecadores. E se não fosse pelo Senhor Jesus, continuaríamos destituídos da glória de Deus. Que o Senhor te dê um abraço nessa hora bem apertado. E você que ainda está aí na dúvida, não deixe de orar ao Senhor antes mesmo de deitar sua cabeça no travesseiro. Você não sabe orar, mas fala assim mesmo. Chama pelo nome de Jesus. Chama pelo Senhor dos Exércitos e você será salvo, a sua casa. Em nome de Jesus eu profetizo. Te abençoo, meu querido, minha querida. Um grande beijo, um grande abraço e até domingo na Escola Bíblica pela manhã às 9h30 e no culto logo na sequência às 11h. E à noite também às 19h30. Tchau, fui!